Oi, pessoal, aqui é Thaís Garcia para mais um episódio da parceria entre Bridge 3 Consultoria e Simplifique ESG. Desta vez falaremos sobre materialidade, o verdadeiro dilema das organizações, não é isso, Dani? É o que gera, às vezes, mais dúvidas, mais perguntas, mais questionamentos nos nossos cursos, nas consultorias. Acho que vale a pena a gente fazer esse bate-papo, Thaís. Vale sim. E quebrar aqui alguns tabus, colocar abaixo o entendimento de que ainda vai ter matriz de materialidade, a figura, pessoal, das duas dimensões, com as bolinhas plotadas lá no gráfico. Porque acabou, afinal, essa figura tão bonita nos relatórios. E aí, Dani, como é que a gente responde para o pessoal? Pois é muito difícil, né? Se apegar a algo e depois desapegar. Nós próprias, professoras, quando recebemos o material novo da norma GRI para estudar, alguns anos atrás, para começar a dar o curso novo e explicar como ia funcionar a nova materialidade, nós nos assustamos de uma tal forma que a gente falou: meu Deus, cadê a matriz? Ela sumiu! E ela sumiu. Por quê? Ela não faz mais sentido. Porque agora a gente faz a materialidade por tipo de impacto. E a gente obtém uma lista de temas por tipo de impacto. Impacto positivo, impacto negativo, tanto potencial quanto real. E cada um deles tem uma forma da gente chegar nos temas materiais. Sim. E tem o tal do limiar, que é um limite que acima dele vão ser os temas materiais, a gente chega numa lista final. Lógico que a gente continua ouvindo os stakeholders, mas eles fazem parte do processo. Sim. Eles não são mais aquela dicotomia entre stakeholder e alta administração. A alta administração participa também no final, validando a lista de temas materiais. Mas o processo ficou totalmente diferente e Sim. perdeu sentido. Então, no primeiro ano de aplicação da norma, foi muito engraçado, porque a gente via as empresas se esforçando para aplicar os 4 passos novos, mas ainda fazendo a tal da matriz. Então, não tinha muito sentido. Mas já no segundo ano, as empresas já se adequaram. A gente não vê muito mais a tal da matriz, mas ainda tem alguns aí apegados. Tem os apegados, e aí eu queria até aproveitar, já que você trouxe a norma, processo de transição da norma, da GRI, e a gente tem agora mais recente outras normas que trazem uma visão não de materialidade simplificada ou materialidade de impacto, mas também de dupla materialidade, que é como se a gente fosse fazer uma analogia mental, um desenho na mente. A materialidade de impacto, ela vai levantar ali os temas de maior importância, de maior impacto, de dentro para fora da organização. Essa setinha de dentro para fora. E a financeira, ela vem com a setinha de forma inversa. Como é que a empresa é impactada por temas ambientais, sociais, de governança, enfim, que estão lá fora, mas que podem impactar a mim como negócio financeiramente. Então, essas duas setinhas, uma vai, outra vem, e permanece ali o entendimento do impacto, faz com que surja novamente a figura da matriz, só que dessa vez trazendo a dimensão de impacto, a dimensão financeira e as esferas ali sendo representadas pela percepção dos stakeholders para cada tema. Então, ainda que volte de forma visualmente representativa, o entendimento não é se vai ter a matriz ou não. O entendimento é, você chegou nos seus temas de forma consistente, você sabe diferenciar o que é impacto de dentro para fora e o que é que, de fato, traz um impacto financeiro de fora para dentro. Você concorda com essa visão? Fala um pouquinho. Sim, as figuras, inclusive, podem variar. Elas podem ser, inclusive, esferas, porque a gente tem os temas em comum, que eles são tanto de impacto quanto financeiro. Como é que você vai demonstrar isso num gráfico? Que tem 2 eixos. Algumas empresas têm feito uma figura no meio. Tem várias formas, né, de fazer a representação visual. Não existe aquela questão da obrigatoriedade de se fazer uma matriz, vamos dizer assim, né, um gráfico com x e y. Sim. Você pode criar. Inclusive na norma ESRS, que é a norma que estabeleceu a dupla materialidade, que vem da norma europeia, ele sugere essa figura em esferas,
mas ele diz que aquilo não é uma obrigatoriedade, que a empresa pode decidir por si própria. Então é uma recomendação, não é nada obrigatório. Então você pode chegar à conclusão dependendo do seu modelo de negócio. Então pode ser que você seja, uma gestora, que foi um caso que a gente tratou, que você tem que olhar os temas materiais da própria gestora e os temas, que vão ser tanto de impacto quanto financeiros, dos investimentos daquela gestora. Como é que você vai fazer uma representação visual? Sim, Tem que ser uma figura completamente é, diferente de tudo que existe. Você pode criar algo diferente, desde que você explique exatamente aquela representação visual. Você pode não fazer figura nenhuma. Você pode fazer algo gráfico, como a gente fez para um outro case também. Então, isso pode variar bastante. Fato é que é como você falou, a gente vai olhar os impactos de dentro para fora, vai olhar de fora para dentro, os temas em comum, vai trazer os riscos, as oportunidades para olhar a materialidade financeira, que pode ser em grande profundidade, e depende da empresa, é. depende de se a área de riscos trabalha junto com a área da sustentabilidade para essa questão. E aí a gente pode olhar até a questão de dependências, né? Tem toda uma questão que a norma europeia traz. Ou você pode simplesmente olhar um padrão como o SASB, que ele já traz um olhar financeiro a partir do que o investidor espera que aquele setor reporte. Então, você pode olhar aqueles temas e verificar se eles são de fato materiais do ponto de vista financeiro para a empresa. Então, a questão da materialidade, ela gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, é muito rica essa discussão. Tanto nos nossos cursos, né? A gente tem workshop específico de materialidade. Todos os cursos que a gente oferece, a gente inclui a parte da materialidade, porque é um coração, né? A gente É, brinca que a materialidade é o coração do relatório, não dá para você separar também o processo. É muito importante a materialidade. E você fazer um bom levantamento de dados, o máximo possível, um desenho da cadeia de valor, né? Você fala verdade. bastante da questão da cadeia de valor, olhar a cadeia de valor, porque a empresa é responsável por toda a sua cadeia de valor, tanto de fornecimento quanto de distribuição. Então, ampliar esse olhar é muito importante. E desmistificar toda essa questão da materialidade, né? Por meio de um letramento importante das pessoas que vão fazer esse olhar e da alta administração que vai validar todo esse processo também. Com certeza. Me vem à mente a seguinte reflexão, como é que eu, como profissional, que estou liderando essa agenda dentro de alguma organização, eu conseguiria avaliar criticamente, ainda que eu não faça internamente o processo, eu vou contratar empresas para fazer, consultorias para me apoiar. Como é que eu consigo fazer a melhor escolha do que mais se adequa ao meu negócio se eu não entendo? Né? Então, precisa haver ali uma disposição mínima de se fazer capacitações, fazer o letramento, não só para quem está trabalhando na ponta os temas, mas também para você que está liderando uma agenda como essa. E fazendo um olhar mais específico ainda para a alta gestão, quando se fala do ESG, se fala já com uma abordagem muito estratégica de gestão de risco, oportunidade, geração de valor, né? Combate ao conteúdo, ao tema, ao risco que pode destruir valor da empresa, né? E como é que o alto executivo ele vai conseguir deliberar no momento que é apresentada a ele a dupla materialidade se ele não entende, se ele não sabe para qual propósito aquilo ali vai servir. Então, o letramento, como você traz, ele é essencial no processo. E acredito eu que deva ser personalizado também por demanda, né? Então, se a empresa tem uma demanda de fazer letramento só para alta gestão, acredito que vocês fazem esse processo mais personalizado. Se o profissional quer participar de um curso, de uma formação, tem aí todo o cronograma de vocês. Então, esse processo ele é muito rico e muito importante. E aí, fazendo uma última fala sobre o aspecto financeiro da dupla materialidade, em relação à valoração dos riscos. Quando a gente coloca um olhar de jornada, tentando aqui simplificar mais uma vez, a gente entende qual que seria um passo 1. A empresa precisa executar o processo formal de materialidade. Então, existem vários estudos que são feitos
partes interessadas que são consultadas, metodologias e estudos que são realizados para que você consiga chegar num olhar de quais seriam esses temas. Depois, acredito eu que isso deva subir para apreciação da entidade, da alta gestão, precisa ser avaliado com um olhar crítico. E quando você traz um ponto importantíssimo de que não adianta a empresa olhar só para o seu umbigo, digamos assim, ela precisa olhar para a cadeia de valor, é sensacional. Porque veja esse exemplo, né? Se está difícil de entender, agora vai ficar mais claro. Uma empresa, quando olha para a sua operação direta, seja de qualquer setor, ela percebe que não tem trabalho escravo ou trabalho infantil ali na sua operação direta, que é uma parte da cadeia de valor, é o meio. Né? A cadeia de valor, ela olha desde a etapa dos insumos, a sua operação direta e até o output que é a entrega para o cliente. Né? Exato. Se eu olho só aqui para o meio da cadeia, que a minha operação é aquilo que, entre aspas, eu controlo diretamente. Não tenho trabalho escravo. Fiz todo o meu mapeamento, a minha dupla materialidade, olhando minha operação. Quando chega em um determinado momento, a empresa foi exposta ali a uma determinada crise de exploração do trabalho escravo ou infantil na sua cadeia de suprimentos. Fornecedores, a etapa inicial da cadeia de valor. Então, quer dizer, olha o risco que você está se submetendo quando você faz um processo de materialidade que não cobre a sua cadeia de valor inteira. Né? Então, você está se submetendo a ter um processo falho, míope. Né? Então, por isso que eu achei muito legal a sua fala e eu trouxe esse exemplo justamente para dar o entendimento de que materialidade é algo sério, é algo importante. É algo que dita a estratégia da empresa em relação a esses diversos temas no curto, no médio e no longo prazo. É algo que é esperado que se conecte com a estratégia de negócio. Então, não pode ser feito de qualquer jeito. E você está trazendo esse exemplo, e só para falar que às vezes a gente sente uma resistência por falta de letramento da alta gestão quando a gente traz um tema material, trabalho escravo e trabalho infantil, que é um tema de direitos humanos. Sim. Como você rastreia a questão de direitos humanos na cadeia de valor? Você vai buscar como identificar esses sinais de trabalho escravo e trabalho infantil e prevenir essas questões, fazendo a seleção dos seus fornecedores principais, indo em loco, né? Tem uma série de até tecnologia que é usada hoje em dia para quem é do agro, monitorar isso por meio de satélite, drones, enfim, existem várias formas. E às vezes esse tema ele é material para a empresa, porque se ele acontecer potencialmente, não que ele aconteça, a empresa já toma todas as medidas para se prevenir para que isso não aconteça, mas tem o potencial mesmo que baixo de acontecer. E esse tema, por que ele vai ser material? Porque se ele acontecer, ele vai afetar a reputação da empresa de forma muito forte. E isso se configura como um risco. Ou até uma oportunidade também para você melhorar essa rastreabilidade na sua cadeia de valor. Né? Sim. E às vezes a gente vê uma resistência no sentido de, não, mas não tem trabalho escravo e trabalho infantil na minha empresa. Não tem, mas e se tiver? Como que a gente vai trabalhar se a gente não faz a gestão do tema? A gente precisa fazer a gestão do tema de uma forma muito próxima, identificar os fornecedores mais críticos e cuidar para que isso nunca aconteça, né? Então, esse tema é material? É material no sentido de que se ele acontecer, ele vai afetar a reputação da empresa de forma muito significativa. Sim. Então, são essas questões que a gente precisa refletir muito fortemente num letramento, num trabalho conjunto com todas as áreas da empresa. A gente faz workshops, muitas vezes, com as empresas. Você falou de trabalho personalizado, né? Então, durante uma consultoria ou durante um treinamento em company, dá para a gente fazer, e até mesmo treinamentos abertos. Sim. As pessoas de diversas empresas gostam de ter o olhar de um setor com o outro, né? E a gente une as pessoas em exercícios práticos para que tenham esse olhar mais ampliado. Legal. Em relação a vários setores, para que possam refletir sobre os seus próprios temas prioritários e levar isso para suas empresas, né? E depois saber valorá-los, né? Você falou da questão da valoração, né? Cada vez mais com as IFRS S1, S2, a gente vai precisar, a partir desses temas que são
materiais do ponto de vista financeiro, principalmente, que é o olhar das IFRS, e precificá-los assim, no sentido de que a gente tem que dimensioná-los financeiramente, dependendo do instrumento Sim. de cálculo, junto com o pessoal do financeiro, para entender se aquilo ao longo do tempo, não é só no curto prazo. Por isso que um É, dos requisitos da S1 e S2 é determinar horizonte de curto, médio e longo prazo. No longo prazo, aquele tema, como ele vai se refletir nas perspectivas da minha empresa, né? Ele vai afetar o meu faturamento como a longo prazo? Como um risco ou como uma oportunidade? E aí se toma a decisão se realmente aquele tema vai ser material do ponto de vista financeiro, vai ser considerado na estratégia, para que se tomem medidas para que aquele risco, aquela oportunidade sejam incorporados, né, na estratégia da perfeito. empresa a longo prazo. Perfeito. E, em outras palavras, tangibilizando é quanto custa sofrer ou se expor uma crise de mercado por questões de direitos humanos na cadeia de suprimentos. Será que me custa o maior contrato que eu tenho com o cliente que não aceita contratar fornecedores que tenham trabalho escravo ou infantil? Então, é esse olhar de precificar, né? Quanto custa eu vivenciar isso, eu estar exposto a isso? Acho que essa vai ser uma dificuldade aí desse pós-materialidade. Cheguei nos temas, mas como é que eu traduzo e transformo e encaixo eles dentro das minhas demonstrações, nas contas, enfim, de uma forma geral, nas perspectivas da empresa, como você bem falou. Acho que é Exato. isso, se não esqueci de nada. Queria agradecer mais uma vez aqui a parceria. Obrigada a você, Thaís. E dizer aí para o nosso público que todos os episódios estão no ar, né? E que confiram aí com muito detalhe, cada um deles tem um conteúdo bem especial, pensado com muito carinho, com muito cuidado. E vamos juntos continuar construindo essa agenda que é, acima de tudo, uma agenda de educação. É de simplificar mesmo aquilo que é difícil, é de continuar falando, desvendando, trazendo analogias para que seja exequível, né? Então, Dani, muito Para mais que uma vez, todos coloquem em obrigada. prática. Obrigada a você, Thaís. Sempre muito bom bater um papo com você e com os nossos ouvintes aqui que tiveram paciência para nos escutar. Isso aí. Obrigada. Obrigada e até mais. Até a Até próxima. a próxima.